Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem? Bom, hoje é dia 4/8/2020, nossa aula 27, aula de Geografia. Então vamos pegar o nosso livro de Geografia, na página 105, vamos escrever lá, aula 27 e a data 4/8/2020. Agora nós vamos falar sobre a região sul, certo? Então, a imagem ao lado mostra a região que ocupa a menor área do território brasileiro, a região sul. Esse território corresponde a cerca de 6,75% e é dividido em apenas 3 estados. Observe a tabela com a distribuição populacional conforme dados estatísticos do IBGE em 2010. Então nós temos lá a região sul, os estados são Paraná, capital Curitiba, população 10.439.601 habitantes. O Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, com 10.695.530 habitantes. E Santa Catarina, capital Florianópolis, população 6.249.680 habitantes. A região sul é a única região brasileira localizada na zona temperada da Terra. Como podemos observar no mapa, ela tem como limites: ao norte, os estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo; ao leste, o Oceano Atlântico; ao oeste, Argentina e Paraguai; e ao sul, o Uruguai. Página 106. História da formação da região sul. Os primeiros habitantes da região sul foram os indígenas. Pois é, né? Os primeiros habitantes de todo o Brasil foram os indígenas. Posteriormente, vieram os padres jesuítas espanhóis para catequizá-los. Esses religiosos fundaram aldeias denominadas missões ou reduções. Os indígenas que habitavam as missões criavam gado, ou seja, dedicavam-se à pecuária, trabalhavam na agricultura e aprendiam ofícios. Né? Os missionários, né, os catequistas, ensinaram algumas profissões aos indígenas. Embora os indígenas tenham sido os primeiros habitantes, hoje constituem uma parcela muito pequena da população. Os bandeirantes paulistas atacaram as missões para aprisionar os indígenas. Com isso, os padres jesuítas e os indígenas abandonaram o lugar e o gado ficou solto pelos campos. Muitos paulistas foram aos poucos fixando-se no litoral de Santa Catarina. Eles fundaram as primeiras vilas no litoral. Os paulistas se interessaram também pelo comércio do gado. Os tropeiros, isto é, os comerciantes de gado, reuniam o gado espalhado pelos campos, né, que os indígenas tinham deixado. Eles levavam os animais para vender nas feiras de gado em Sorocaba. No caminho por onde as tropas passavam, surgiam povoados. Os tropeiros também organizaram as primeiras estâncias, ou seja, fazendas de criação de gado. Para defender as estâncias que tinham sido criadas, o governo português mandou construir fortes militares na região. Em volta dos fortes surgiram povoados. Durante muitos anos, os portugueses e os espanhóis lutaram pela posse das terras do sul. As brigas continuaram e apenas foram resolvidas com a assinatura de tratados. Esses tratados determinaram os limites das terras localizadas no sul do Brasil. A população da região sul aumentou muito com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, entre 1850 e 1930. Os primeiros foram os açorianos. Depois vieram os alemães, italianos, poloneses, ucranianos, entre outros. Foram atraídos devido às vantagens oferecidas pelo governo da época, como doação de terra e por causa da semelhança do clima da região com o da Europa. A história da região sul
é marcada por uma grande migração europeia, pela Guerra dos Farrapos, também conhecida pela Revolução Farroupilha, e depois pela Revolução Federalista, sendo seu principal evento o Cerco da Lapa e o Contestado. Os imigrantes fundaram colônias que se tornaram cidades importantes. As terras do norte e oeste do Paraná e a do oeste de Santa Catarina foram as últimas regiões a serem povoadas. O norte do Paraná foi povoado com a criação de colônias agrícolas financiadas por uma companhia inglesa. Depois de outros estados do Brasil e de mais de 40 países vieram para a região trabalhar como colonos no plantio de café e cereais. No oeste catarinense, desenvolveram-se a pecuária e a exploração de erva mate e de madeira. Pois é, o governo começou a incentivar, a imigração para poder povoar a região, tanto os europeus como os outros brasileiros de outras regiões. Então eles doavam terras, davam incentivos para poder povoar esses locais e desenvolver, Página 107. Demografia. A região sul é a menor das regiões do Brasil. Sua área é de 576.409.600 km², maior que a da França, mas menor que a do estado do Amazonas, no norte, e a do estado de Mato Grosso, no centro-oeste. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 4,5 habitantes por quilômetro quadrado, e o crescimento demográfico é de 1% ao ano. A região, desde o início da colonização, recebeu muitos imigrantes, primeiro espanhóis, que começaram a criação do gado, e portugueses. Assim, podemos dizer que o tipo característico gaúcho é uma mistura de espanhol, português, indígena e negro. Porque os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já estavam aqui, os negros foram trazidos como escravos e os espanhóis vieram como imigrantes, e formou a população predominantemente do sul, esses povos. Outros imigrantes povoaram a região, e dentre estes, os que mais se destacaram foram os alemães e italianos. Os alemães se instalaram no norte e nordeste do estado de Santa Catarina. Em Curitiba, no norte e oeste do Paraná, e em locais específicos do Rio Grande do Sul. Já os italianos se instalaram principalmente na Serra Gaúcha e no sul de Santa Catarina, e introduziram as lavouras de uva e consequente produção de vinho. Eles começaram a plantar as uvas e fabricavam os vinhos. Entretanto, é comum a presença de árabes, poloneses, ucranianos, russos, entre outros. Os brancos são maioria no sul, aproximadamente 79,6% da população. Um dos fatores que colaboraram para a concentração da imigração europeia foi a necessidade de mão de obra nas lavouras, principalmente nos cafezais. Com a abolição da escravatura, como nós já vimos, teve que outros povos fazerem essas funções, certo? Com o fim da escravidão no Brasil, o país foi buscar no exterior mão de obra barata e que desse lucro aos fazendeiros e senhores de engenho, que eu falei. Como não tinha mais os escravos, para trabalhar nas lavouras, tiveram que incentivar a imigração. Então, a etnia branca, 79,6%, parda, 16%, e negra, 3,6%, indígena e amarela, 0,7%.
Página 108. Grupos étnicos. A história do seu povo, em sua formação inicial, conta com o elemento étnico branco, oriundo de quando Dom Pedro II concedeu terras aos imigrantes europeus com o objetivo de colonizar o Brasil. Há várias colônias de estrangeiros na região. Os negros, indígenas e mestiços ali são encontrados em proporções menores. Por conta disso, a arquitetura apresenta formas europeias e muitas construções feitas em madeiras, parecida com a dos Alpes. Os imigrantes trouxeram a sua característica, na construção das moradias e implantaram esse tipo esse tipo lá no sul. A região sul apresenta grande influência cultural dos imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Essa miscigenação fez surgir diferentes povos característicos da região. Veja a seguir o que cada grupo típico realiza. Os colonos são proprietários de um pequeno lote de terra onde produzem a erva mate. De influência europeia, os agricultores com sotaque de terra e seus antepassados trouxeram para o Brasil várias espécies vegetais. Os agricultores vivem principalmente do cultivo de cevada, uva e etc. Os madeireiros vivem da extração de madeira, atividade de grande importância para a economia da região. Além desses povos típicos da região sul, podemos destacar também os pescadores, que vivem no litoral e dependem da pesca, e os nativos, os indígenas, que são resultantes das missões indígenas. Bom, a nossa aula de hoje vai ter duas partes. Essa foi a primeira parte, certo? Agora nós vamos fazer os nossos exercícios na página 109, certo? Número 1, sublinhe as frases corretas. Aí você tem 3 frases, vocês vão sublinhar somente as corretas. Agora reescreva a frase incorreta, tornando-a correta. Que vocês deixaram de sublinhar, vocês vão escrever ela de forma correta. Número 2. Complete o mapa abaixo com o nome dos estados da região sul e suas respectivas capitais. Pinte cada estado de uma cor diferente. Página 110. Número 3. Complete as informações abaixo. Então, nós vamos completar aí os espaços em branco, letra A, letra B, letra C. Na número 4, vamos marcar um X nas afirmativas corretas, somente as corretas. E depois vamos reescrever as frases incorretas, tornando-as corretas. Aquelas que vocês deixaram de marcar, vocês vão consertar o que estava errado. Então, na número 5, marque um X no que se refere à região sul. Vocês vão marcar um X. Na número 6, identifique ao lado de cada imagem o grupo típico que contribuiu com a formação da população da região sul e sua atividade econômica. Tá bom? Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula. Eu vou encerrar e vou continuar a nossa aula do dia 4. Até já.